Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui a uma questão do Enem. Envolve escala, proporção, razão, e isso tudo dentro de um contexto aqui da geometria espacial, tá? São problemas que normalmente aparecem e não raro acabam oferecendo aí ao aluno algumas dificuldades, em razão de muitas informações que estão envolvidas aqui em questões desse tipo, tá? Principalmente quando a gente fala em escala, tá? A escala, eu acredito que a maioria de vocês tem uma certa noção, é muito usada em mapas, em plantas de casa, e é uma informação que diz o quanto um determinado objeto, né, ou uma construção, é maior em relação a uma planta, ou o contrário, o quanto que a planta é menor em relação à construção real. Tá? Normalmente as escalas são apresentadas de maneira unidimensional, como assim? Usando a direção linear, ou seja, a gente está medindo um lado da figura, digamos assim, né? Se for uma planta de uma casa, por exemplo, uma sala retangular. Então você tem uma dimensão linear, essa dimensão linear ela é comparada à mesma ao lado homólogo, ou ao lado, né, digamos assim, igual lá na construção real. Então, se eu tenho uma escala de 1 para 10, significa que digamos em centímetros, 1 centímetro aqui na planta corresponde a 10 centímetros lá no tamanho real. Essa é a ideia das escalas, e elas sempre são utilizadas, ou seja, a maneira com a qual nós devemos fazer a leitura da escala é dessa forma, de maneira unidimensional, tá? Sempre comparando um segmento com outro, se for o caso. Quando a gente vai para a questão da área, normalmente os examinadores acabam colocando a escala dentro de uma noção linear, mas quando você trabalha com área, você vai perceber que a escala ela sofreu um ajuste. E se eu trabalhar com volume, mais uma vez a escala novamente vai sofrer um novo ajuste. Professor, como assim? Eu vou explicar isso com detalhes, tá? Para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida e não errem questões como esta que nós vamos fazer, que é recente, foi agora, né, do último Enem, e aparece muito esse tema na prova do Enem e nos melhores vestibulares aí. Bom, então vamos aí. Para começar, antes de ler o problema, deixa eu falar com vocês essa noção de que eu estava discutindo logo no começo. Vamos imaginar aqui em dois sólidos, tá? Digamos que esse pequeno sólido, que é um cubo, tem aqui 2 centímetros, tá? 2 centímetros de lado, assim é um cubo, então a gente tem aqui 2 centímetros também do lado de cá, e 2 centímetros aqui na altura. Muito bem. Eu vou dobrar as dimensões desse cubo, ou seja, eu vou aplicar uma escala de 1 para 2, ou seja, cada 1 centímetro aqui corresponde a 2 centímetros lá. Se eu tenho 2 centímetros aqui e 1 está para 2, então eu estou dobrando as dimensões para encontrar esse novo sólido com essas dimensões aqui dobradas, tá? 4 centímetros por 4 centímetros por 4 centímetros. E aí eu quero que vocês analisem o seguinte, ó, se eu dividir essa distância linear, ou seja, esse lado do cubo, por esse lado homólogo, ou seja, por esse lado aqui que é, digamos assim, igual, estão na mesma posição, nós vamos encontrar exatamente o 2, que é a proporção de 1 para 2, de 1 para 2. Essa é a nossa escala, tá? De 1 para 2. Só que agora eu quero que vocês notem o seguinte, qual é o volume desse sólido que tem essa dimensão e qual é o volume desse sólido maior? Vamos calcular? O volume do sólido, ou seja, de um cubo, não é difícil de calcular, a gente ainda não viu geometria plana, espacial, mas essa figura é relativamente simples, o volume dela é só multiplicar as 3 dimensões, esse lado vezes esse, né? A ideia de volume para prisma é sempre assim, área da base vezes a altura. Então, 2 vezes 2, vou chamar isso aqui de volume pequeno, tá? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui a gente está trabalhando com centímetros, então centímetros cúbicos, tá ok? Já o lado de cá, o que é interessante, 4 vezes 4 vezes 4. Então, o volume, vou chamar de volume grande, tá? Volume G, vai ser 4 vezes 4, 16, vezes 4, isso dá 64 centímetros
cúbicos. Pessoal, dá uma olhada no que aconteceu com o volume. Nós dobramos as dimensões lineares dessa figura e o volume ele ficou multiplicado não por 2, porque se fosse por 2 seria 16. O resultado que nós encontramos com o volume é 64. Veja que interessante, ó. Se eu multiplicar o 8 por 2, que foi aquela escala linear que nós utilizamos, encontraríamos 16. Mas o 64 ele foi obtido quando eu multipliquei o 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu multipliquei a razão de proporção 3 vezes, ou seja, 8 vezes 8 vai dar exatamente 64. Professor, por que isso aconteceu? Repara que o volume envolve 3 dimensões. Então, quando a gente utiliza, ou quer calcular a escala de uma determinada figura, utilizando os lados dela, ou seja, os segmentos unidimensionais, nós vamos encontrar a escala realmente como ela deve ser representada. Mas se eu for tentar achar a escala de um objeto tridimensional, ou seja, usando o volume, o que nós vamos encontrar se eu fizer a divisão? Ora, se eu fizer a divisão deste volume por esse, eu vou encontrar 8 como resultado. Quem é o 8? É a minha razão de proporcionalidade elevada ao cubo, justamente porque nós estamos trabalhando com 3 dimensões. Tá? Então, fiquem muito atentos. É geralmente nesse ponto que o examinador costuma fazer com que o aluno se confunda. Tá? Qual é a escala que nós utilizamos aqui? 1 para 2. Essa foi a escala. Professor, mas se eu dividir 64 por 8, eu vou encontrar 8 e não 2, que foi a ampliação que nós fizemos. De fato, nós não vamos encontrar 2, nós vamos encontrar o 2 elevado ao cubo. Então, se eu quiser achar a escala relacionada ou envolvida entre dois objetos em que nós conhecemos o volume, eu posso fazer essa divisão, volume dividido por volume, desde que estejam na mesma unidade. O resultado que eu encontrar, eu vou extrair a raiz cúbica desse resultado e aí nós vamos encontrar a escala unidimensional. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem atentos com essa informação, ela é muito útil. Eu também posso utilizar um raciocínio análogo para a área, só que nesse caso, nós vamos ter essa razão de proporção ao quadrado, porque eu tenho 2 dimensões. Então, se eu divido a área dessa figura, dessa figura aqui, pela área desta figura, nós vamos encontrar 4. De fato, 4 vezes 4 dá 16, calculando só essa face, Aqui 2 vezes 2 dá 4, 16 por 4 dá 4, e a raiz quadrada do 4, novamente 2. Então, fiquem atentos com essa informação, ela é muito útil, tá? E agora a gente já tem condição de resolver o nosso problema, porque é justamente sobre a ideia de volume que a questão do Enem aborda. De que modo? Vamos lá. A caixa d'água de um edifício terá volume igual, ele me deu o volume aqui da caixa real, certo? De 28.080 litros. E em uma maquete que representa o edifício, essa caixa d'água tem as seguintes dimensões, 2 centímetros por 3,51 centímetros por 4 centímetros. E ele dá para a gente essa informação aqui de uma relação de 1 decímetro corresponde a 1 litro, justamente para a gente converter litro para a unidade de comprimento, nesse caso aqui volumétrica, e tentar relacionar aqui com os centímetros, tá? Já sabendo o examinador que nós vamos ter que fazer as contas com as unidades de medida bem ajustadas. Então vamos lá, vamos pegar o nosso mesmo exemplo. Digamos que esta aqui seja a nossa caixa real, o examinador já deu o volume dela, eu vou chamar de volume G. Ele falou que isso corresponde a 28.080 litros. Como ele falou que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, eu posso fazer já essa substituição. Aqui está, já trazendo o problema para uma unidade mais ligada ali à distância, metro, centímetro, decímetro. E nossa caixa da maquete tem 2 centímetros por 3,51 também centímetros por 4 centímetros, digamos assim, Digamos que estas sejam as dimensões aí da nossa maquete. Bom, qual é o volume dessa nossa caixinha aqui na maquete? Vamos chamar de volume P. Basta multiplicar aqui essas 3 dimensões, É um prisma, então a área da base vezes a altura, como eu disse a vocês. Se eu fizer essa multiplicação, 2 vezes 3,51, eu acho a área da base, multiplicando pela altura, a gente determina aí o volume. 3 dimensões.
Então, o volume pequeno aqui, ó, da maquete corresponde a 28,0,08 centímetros cúbicos. Professor, então agora, né, considerando aquela discussão anterior, se eu dividir esse volume por esse volume, eu vou achar a escala, só que elevada ao cubo, certo? Perfeito. Mas tem um detalhe, a gente não pode esquecer que as unidades de medida ainda não estão ajustadas, tá? Cuidado com isso. Bom, o que eu preciso fazer para ter unidades aqui iguais? Eu posso transformar isso aqui para decímetro, tá? Ou transformar isso aqui para centímetro. Tanto faz. Professor, mas como é que faz isso? Ora, quando a gente está trabalhando com unidades volumétricas, tá? Cada salto que eu fizer, eu vou começar aqui com metro cúbico, tá? Decímetro cúbico e centímetro cúbico. Então, toda vez que a gente movimentar para a direita, a gente multiplica o valor que eu desejo transformar, de decímetro, por exemplo, para centímetro, por 10 elevado ao cubo, ou seja, mesmo que multiplicar por 1000, tá bom? É sempre essa a escala que nós vamos utilizar quando estamos trabalhando com volume. E se eu fizer o contrário, ou seja, de uma unidade menor para uma maior, eu vou dividir por 1000. Eu acredito que seja mais fácil a gente transformar essa unidade aqui, ó, para decímetro cúbico. Por quê? Porque para fazer isso basta multiplicar esse número por 1000. E a partir daí a gente pode fazer a divisão normal e encontrar a nossa escala. Só que a nossa escala, como eu disse antes, ela vai estar elevada ao cubo. Basta tirar a raiz cúbica que nós vamos encontrar a resposta, tá bom? Então vamos lá. Vamos encontrar aqui essa razão. Vou chamar de R. Para isso, o que eu vou fazer? Nós vamos pegar o volume da caixa real, que corresponde a 28.800, não é isso? Ou melhor, 28.080. Isso mesmo, 28.080 decímetros cúbicos. E aí eu vou transformar isso para centímetros cúbicos, multiplicando esse número por 10 elevado ao cubo. Pronto. Eu já ajustei as unidades de medida. Estou agora em centímetros cúbicos. O volume da maquete já está em centímetro cúbico e corresponde a 28,08 centímetros cúbicos. Unidades medidas já estão ok. Eu vou simplificar esse número aqui. O examinador facilitou nossa vida. 28.000 dividido, né? 28.080 dividido por 28 vai dar exatamente 1000. Então, a gente tem essa razão aqui entre esses volumes igual a 1000, eu já vou representar como 10 elevado ao cubo, vezes 10 elevado ao cubo, que foi aquela transformação que nós fizemos de decímetro cúbico para centímetro. Ou seja, qual o valor aqui da nossa razão? 10 elevada à sexta potência, ou 1 milhão, tá? Esse valor, como eu disse a vocês, ele está elevado ao cubo, tá? Então, a razão mesmo, que eu vou chamar aqui de R', já para finalizar já o nosso exercício, então a razão que nós estamos interessados é a razão unidimensional e não a razão volumétrica. Para isso, basta eu tirar a raiz quadrada, ou melhor, a raiz cúbica, né? Perdão, a raiz cúbica de 1 milhão, ou seja, a raiz cúbica de 10 elevado à sexta potência. E aqui a gente pode simplificar facilmente. 6 por 3 dá 2, ou seja, o 10 sai elevado ao quadrado, tá? Então, a raiz cúbica de 1 milhão é 10 ao quadrado, que corresponde a 100. Bom, quem é esse número que nós acabamos de calcular? O 100. O 100 indica qual é a proporção linear entre a maquete e o tamanho real. É isso que está acontecendo aqui. Cada 1 centímetro lá da nossa maquete corresponde a 100 centímetros do tamanho real da construção, tá? Então, o que nós queremos aqui, portanto, é a escala, e essa escala, conforme nós concluímos, está representada de maneira adequada na letra B, ou seja, 1 para 100 centímetros ou decímetros, que seja, tá? A unidade de medida, aliás, as escalas, elas são adimensionais, tá? Porque elas sempre vão representar grandezas aqui na mesma ordem de medida. Tá bom, pessoal? Então, questão bem interessante. Ficou um pouco longa a resolução, mas
eu me certifiquei aí de todos os detalhes que podem provocar alguma confusão durante a resolução aí de questões como esta, ok? Então, até a próxima. Vamos lá.